Bom, vamos então resolver as perguntas de escolha múltipla do exame da segunda fase de 2012. Peço-vos, por favor, para não olharem para este vídeo sem antes terem tentado resolver o exame. Não façam batota, está bem? Isto é, o intuito destes vídeos é mesmo para ajudar a vocês esclarecerem dúvidas que possam ter sobre alguma pergunta de escolha múltipla. Isso irá exigir, claro, que vocês primeiro tentem resolver os exercícios. A primeira pergunta faz lembrar um bocadinho o tipo de palavras diferentes que se conseguem construir com um certo conjunto de letras. Só que aqui não são bem palavras, são códigos que envolvem letras e números ao mesmo tempo, mas podemos proceder da mesma maneira. Recordem que neste caso temos 7 elementos ao todo, portanto se eles fossem todos diferentes seria 7 fatorial, mas como temos 4 A's repetidos dividimos por 4 fatorial, como temos 2 5 repetidos dividimos por 2 fatorial e como temos o 2 dividimos por 1 fatorial. Isto não é preciso sequer. Isto dará 105. A outra opção será pensarmos por espaços. Por exemplo, para colocarmos o A, nós temos 7 espaços e queremos utilizar 4 desses espaços para colocarmos o A. Não interessa a ordem que o estamos a fazer, então serão combinações. Os 5 são 2 e resta-nos ainda 3 espaços para colocarmos os 5. Então, são combinações também. E depois podíamos ter um C1 ou então simplesmente não meter nada, está bem? E isto vai dar na mesma 105. A próxima pergunta eles dão a média desta tabela que aqui está e pedem para calcular o B. Para resolvermos isto, precisamos de duas equações, porque são duas incógnitas. A primeira equação é o facto da soma das probabilidades dar sempre igual a 1. Isso é normal. Como é que se calcula a média? A média multiplicamos os valores pelas respectivas probabilidades e igualamos isso ao valor da média. 0 vezes b ao cubo dá 0, 1 vezes a dá a, 2 vezes 2a dá 4a, isto dá 35 sobre 24. Resolvendo a equação de baixo, 35 sobre 24 a dividir por 5, o a vai dar 7 sobre 24. Depois de simplificar esta fração. Cá em cima, isolamos o b ao cubo, fica 1 menos 7 sobre 24, menos 14 sobre 24, ou seja, o b ao cubo dá, se passarmos ao mesmo denominador, 3 sobre 24, que é 1 oitavo. E agora é só fazer a raiz cúbica de 1 oitavo, que dá 1 meio, e será a linha C. Próxima. Tem a ver com as linhas dos elementos do triângulo Pascal. Eu vou precisar aqui do Coral Painter. Portanto, eles dizem que o segundo elemento é o penúltimo elemento, que também é o segundo, é 111. E este é o valor do n. E se o n é 111, quer dizer que ao todo temos uma linha com 112 elementos. Temos sempre mais um do que o valor do n. Ou seja, se nós estamos a escolher um acaso elemento dessa linha, o número de casos possíveis obrigatoriamente é 112. Vamos aos favoráveis. Vamos tentar descobrir quantos destes elementos é que são maiores do que 10 à quinta. 10 à quinta, que é 100 mil. Como é que isto se calcula? Bom, primeiro, vamos calculando termos a termos. Temos a calculadora. Podemos ir facilmente calcular, por exemplo, o terceiro termo. O terceiro são as 111 combinações de 2, que dá 6.105. E aqui também 6.105. O que é que vai acontecer ao quarto elemento, às 111 combinações de 3? Já vão dar 221.815. Quer dizer que todos os restantes elementos vão ser maiores. Estes elementos todos, já vamos ver quantos é que são. É fácil. Todos os elementos que estão aqui no meio, entre estes três últimos e estes três primeiros, vão ser superiores a 100 mil, porque recordo que os elementos da linha do triângulo Pascal é que ele está sempre a aumentar. Está bem? Até ao meio, os valores estão sempre a aumentar. Depois, a partir do meio, diminuem, mas continuam a ser maiores do que 100 mil até ao antepenúltimo elemento, até este 6.105, porque os elementos são iguais, não é? Os elementos estão à mesma distância do meio, são todos iguais. Quer dizer que eu tenho aqui ao todo 106 elementos que são maiores do que 100 mil, ou seja, os casos favoráveis são 106. Onde é que vem os 106? É 112 menos 6, que dá 106, ok? O que é que falta agora? Falta só simplificar esta fração. 106 sobre 112 dá 53 sobre 56 e é a linha B. Próxima. Esta provavelmente a mais delicada. Pelo menos para mim, vá. Eles dizem aqui que temos esta função. O valor da função no ponto 1 vale menos 4. O ponto 1 é uma assíntota do gráfico, claramente. À esquerda vai para mais infinito. Depois,
consideramos uma sucessão, e este sim é muito importante, em que os seus termos variam desde menos 1 até 1. E depois eles dizem que o limite desta sucessão é 1. Ora, este limite de sucessão é 1 e nós até podemos ir um bocadinho mais, podemos ir um pouco mais longe. Como os termos da sucessão só variam desde menos 1 até 1 aberto, este limite da sucessão tem que ser um menos. Tem que ser inferior a 1. Porquê? Não pode ser um mais, porque não está definida sequer a sucessão à direita do 1. Está bem? Os seus termos não variam à direita do 1. E também não pode ser o valor certo 1, porque reparem aqui, o intervalo está aberto. Ou seja, qual é que vai ser o limite desta função? Vai ser o limite de f de 1 menos. E o f de 1 menos é mais infinito. Portanto, será a linha A. Tá? Vamos prosseguir. Próxima. Eles dão aqui uma reta tangente e dizem que a inclinação desta reta tangente vale π sobre 4. Uma das coisas que foi dada no 11º ano e que continua a ser utilizado no 12º é que a tangente da inclinação dá o declive. Então, a tangente de π sobre 4 dá o declive, ou seja, o declive dá 1. Uma coisa, essa sim foi mais estudada no 12º, é o que é, no fundo, a derivada de uma função. Isto também é dado no 11º. Geometricamente, a derivada de uma função é o declive da reta tangente nessa mesma função. O que é que isto quer dizer? Que a derivada da função no ponto A dá igual a 1. Dá igual ao declive desta função. Como é que se calcula a derivada no ponto A? Até podemos aqui trocar o x por A. A derivada do logaritmo é derivamos o que está dentro sobre o que está dentro. E isto dá 1. Se passarmos aqui ao mesmo denominador o 2, fica 1/3 sobre A sobre 3 mais 6 sobre 3. Até os 3 agora acabam por cortar. Isto está igual a 1. Fica 1 sobre A mais 6 igual a 1. Passamos isto para lá a multiplicar. 1 igual a mais 6, ou seja, o A dá menos 5 se passarmos o 6 para este lado. Ou seja, a resposta certa é a linha D. Ok, sobre assíntotas. Eu vou aqui recordar os 3 tipos de assíntotas que há. As verticais, que é o limite quando x tende para um determinado valor, isto dá mais ou menos infinito, que é o que acontece aqui. Isto quer dizer que o x igual a 1 é uma assínta vertical e até é unilateral. As horizontais, estas são as verticais. As horizontais, que é o limite quando x vai para mais ou menos infinito da função, isto dá igual a um determinado valor, que está aqui. Tem uma assínta vertical, horizontal, desculpem, y igual a 3. E finalmente, isto já me permite, por exemplo, eliminar aqui a linha D. E finalmente as não verticais, eu vou falar do B. Só do B. As oblíquas, vá. O B como é que se calcula? É o limite, quando x tende para mais ou menos infinito, depende da situação, da função menos o mx. Isto tem que dar igual a um valor. Que é o que acontece aqui no primeiro. O m é 2, porque estamos a subtrair 2x e é menos mx, e o b é 1. Então a assínta é y igual a 2x mais 1. Então o que é que dá para eliminar daqui? Dá para eliminar a A e a C, ficamos com estas aqui. Eu sei que falta a assíntota horizontal y igual a 3, mas aqui eles não dizem que estão aqui todas. Só dizem que definem as assíntotas do gráfico da função f. Se fossem todas, eles aqui à partida teriam que dizer quais delas definem todas as equações do gráfico da função f. Ok? Próxima. E agora com complexos, as duas últimas a ver com complexos. Queremos que Z1 vezes Z2 conjugado seja um imaginário puro. Então, para ser um imaginário puro, a parte real tem que ser igual a zero. Como estes complexos são todos na forma algébrica, podemos fazer estas contas na forma algébrica. 2 mais i vezes 3 mais ki, porque é o conjugado, reparem ali. Isto dá 6 mais 2ki mais 3i mais ki ao quadrado, que é no fundo menos k. Portanto, isto, se organizássemos isto por forma de forma a termos de um lado a parte real, do outro lado a parte imaginária. A parte real é o 6 menos o k e a parte imaginária é 2k mais 3i. Eu meti aqui em evidência, mas isto é escusado. É só para fazer bem a distinção. Para ele ser um número imaginário puro, isto tem que ser igual a 0. 6 menos k é igual a 0, k dá 6. É fácil, está bem? A linha D. E, finalmente, a última pergunta de escolha múltipla. Nós temos aqui, eles dizem que o ponto A tem de coordenadas 0, menos 3. Está bem? Portanto, é no fundo menos 3i. Ou na forma
trigonométrica 3x de menos π sobre 2. Já vão perceber porque é que eu estou a falar disto na forma trigonométrica, porque também as soluções também vêm na forma trigonométrica. E nós queremos calcular o ponto F. Como é que isso se faz? Como é que se calcula o ponto F? Bem, a primeira coisa que temos que fazer é ter em conta quantos pontos é que estão neste polígono. Este polígono tem 9 vértices. Portanto, no fundo, isto são a raiz índice 9 de um certo número complexo Z. Quanto é que eu tenho que avançar para chegar de uma raiz para a seguinte? Bom, de uma raiz para a seguinte, eu tenho que avançar 2π sobre 9. Está bem? Os módulos são os mesmos, portanto, por isso é que aqui está tudo com 3. Agora, para chegarmos do A ao F, eu tenho que avançar 5 vezes o 2π sobre 9. Está bem? 1, 2, 3, 4, 5. Para chegarmos do A ao F. Então, o ponto F vai ter como coordenadas 3x de menos π sobre 2 mais 5 vezes 2π sobre 9. Ok? E agora é só fazer estas contas. Multiplicamos aqui por 9, aqui por 2, e dá menos 9π sobre 18, mais 10π sobre 18, mais 10, mais 20π sobre 18, que vai dar 11π sobre 18. Está bem? A resposta certa é a resposta B. Portanto, o que é que era importante aqui? Vocês terem em conta que são a raiz índice 9, está bem? E o avanço que uma raiz sofre para a seguinte. E como o nosso ponto de partida era o ponto A, eu tinha que pegar no ponto A e tentar chegar ao ponto F. Haveria outros caminhos possíveis, também podíamos andar para trás, subtrair, só que provavelmente traía negativo e aí teríamos que somar uma volta para obtermos o ângulo, mas no fundo um processo semelhante a este iria permitir facilmente chegar ao ponto F. No próximo vídeo iremos resolver a parte de desenvolvimento deste mesmo exame, ok? Até já!